Olá, seja bem-vindo ao Physics in Box, aqui professor Carlos Mainardes. Na aula de hoje eu vou falar a respeito de cinemática vetorial. Na verdade é um assunto bem legal, porque nós faríamos também aí um cálculo de diferença de vetores na forma gráfica e também mostrando a quantidade, que é uma coisa que se usa, inclusive que eu vou mostrar aí, é uma coisa que se usa lá para colisão de corpos quando ela é do tipo bidimensional. Mas é tratada aqui na cinemática vetorial, então é uma coisa bem bacana aí. Basicamente, eu vou falar sobre a aceleração vetorial. Mas ali vai ter uma coisa legal de diferença de vetores, mas só acompanhando a aula. Bom, antes de iniciar então, se você gostar, vai deixar o like para nós aí, ajuda bastante o canal, pode compartilhar. Se tiver dúvidas, escreve. Eu tenho o maior prazer em responder as dúvidas. E aí, então, agora, sem mais delongas, vamos para essa aula. Então, para a aceleração vetorial, nós consideramos que ela é a razão entre o vetor variação de velocidade e o tempo. Então, está aqui, ó, a aceleração é uma razão entre ΔV e ΔT. Também consideramos que os vetores variação da velocidade ΔV e aceleração sempre terão mesma direção e mesmo sentido, que é o que você vê aqui, ó. Aqui, ΔV é o vetor diferença entre os vetores velocidade, no caso inicial, e velocidade final, e a aceleração, sendo essa diferença de velocidade pelo tempo, tem que ter mesma direção e mesmo sentido, o que você vê nos vetores aqui, aceleração vermelho e preto, variação de velocidade, certo? Vamos agora a uma aplicação. A imagem mostra um jogo de sinuca em que a bola branca será lançada contra a bola vermelha de acordo com a trajetória tracejada. Supondo que a velocidade inicial da bola branca é V0 igual a 80i mais 80j centímetros por segundo e imediatamente antes do instante que ela atinge a bola vermelha, sua velocidade seja menos 80i mais 80j centímetros por segundo, gastando um tempo de 2 segundos no trajeto, determine a aceleração média da bola. Então aqui nessa questão, nós temos um desenho já mostrando a bola branca, que ela é lançada, ela bate na mesa, sofre uma reflexão, e os ângulos de incidência e reflexão são exatamente iguais, o que é uma lei da reflexão. E aqui nós temos então a trajetória pós-bola refletida, tá? Com velocidade final V. Então, inicialmente velocidade V0 e depois velocidade V. Não houve perda de energia, por isso que a bola manteve a sua velocidade, tá? O que eu quero que você comece observando aqui é justamente a velocidade inicial expressa por seu vetor e a velocidade final expressa por seu vetor. Então, aqui observe que eu respeitei a direção e o sentido de cada vetor. Bom, observado isso, note agora o seguinte, aqui eu tenho os vetores, e eu sei que a aceleração é a diferença entre V e V0 dividido por ΔT. O que eu vou fazer antes é uma solução gráfica para você observar. Solução gráfica quer dizer desenho, eu vou fazer o desenho para você observar qual é a solução desse problema no desenho, depois a gente faz numericamente. Então olha só, a desenvolvendo é V menos V0 sobre ΔT. Só que V menos V0, então, é ΔV. Tá? O termo aqui, ó, V menos V0 é ΔV. Então, eu tenho ΔV. E aqui eu já escrevo, olha que está diferente. Por quê? Em vez de escrever somente como uma subtração, quando eu passo para esse modo que aparece o mais, eu já estou passando por uma soma de dois vetores, e não como uma diferença. Mas para poder escrever como uma soma, eu pego o vetor V0 e crio o seu vetor oposto. Então, observe que V menos V0 é a mesma coisa que V mais menos V0, onde menos V0 é o vetor oposto a V0. Então, observe que esse vetor oposto, se eu tenho V0, o vetor oposto ele é o quê? Ele tem a mesma direção, só que o sentido contrário, o que você vê aqui, certo? Mesma direção e sentido contrário.
Então, agora que nós já sabemos como é V0, vamos mostrar isso aí da forma gráfica. Então, soma de vetores. Então, inicialmente, eu pego o meu vetor V exatamente como você vê aqui. Então, está aqui o vetor V. E aqui está a extremidade de V. A soma de vetores da forma gráfica diz que na extremidade de um vetor, você coloca a origem do outro. A origem é justamente o lado que não tem seta. Mas qual é o outro vetor? É o vetor menos V0, que está aqui, ó. Então, eu pego esse vetor do jeitinho que ele está aqui e coloco essa origem nessa extremidade, como você vê aqui, ó. E agora, o vetor resultante, que é o ΔV, ele tem origem na origem, extremidade na extremidade, e está aqui o nosso vetor ΔV em azul. E eu quero que você preste muita atenção. ΔV, ele é horizontal. Então, ele está sobre o eixo x e ele aponta no sentido de menos x. Significa que esse vetor aqui, ele tem um valor numérico negativo. Sei lá, menos 100, menos 200, não sei, mas é menos alguma coisa. O cálculo vai mostrar isso, presta atenção. Então, veja agora, vamos fazer o cálculo. E eu já deixei aqui para lembrar, ó, que o ΔV aponta no sentido negativo de x, significa que nós vamos, então, ter que encontrar uma resposta somente em x, significa que não vai ter resposta em j, que seria equivalente a ter em y, certo? Porque só vê o vetor azulzinho horizontal. E nesse caso, observa aqui, ó. Se a aceleração é v menos v0 sobre ΔT, o que eu faço? Eu pego o v, que está aqui, ó, menos 80i, mais 80j. Pego o v0, 80i com 80j, e coloco, substituo, ó, menos 80i, mais 80j, menos da equação, o v0, 80i, mais 80j, sobre o tempo 2. Observe aqui, então, agora fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos com esse mais dá menos. Então, eu fico com menos 80i, mais 80j, menos 80i, menos 80j, sobre 2, isso é aceleração. Mas observe bem que eu tenho mais 80j, menos 80j, posso simplificar. Eu não posso simplificar menos 80i com menos 80i. Na verdade, menos 80i com menos 80i dá menos 160i, que eu divido por 2 e encontro menos 80 centímetros por segundo ao quadrado. Afinal de contas, isso é uma aceleração. E como eu falei, por ser apenas i, isso aqui é horizontal, negativo, como aqui você pode ver, horizontal e negativo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.